O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, quando o idoso Mário saiu de sua casa modesta, com passos lentos mas firmes, para dar seu passeio diário pelo parque da cidade. Mário era um homem de hábitos simples e coração generoso, conhecido por todos na vizinhança como o velhinho simpático. Viúvo há 5 anos, seus dias eram preenchidos com pequenas rotinas que lhe traziam conforto: cuidar de suas plantas, alimentar os pássaros no parque, e uma vez por mês, visitar o túmulo de sua amada esposa, Clara. Naquela tarde, ao chegar ao parque, Mário avistou um jovem sentado em um dos bancos, com a cabeça entre as mãos, claramente angustiado. A curiosidade e a compaixão o levaram a se aproximar. "Boa tarde, meu jovem. Está tudo bem?" perguntou Mário, sua voz suave e reconfortante. O rapaz levantou a cabeça, revelando olhos vermelhos de tanto chorar. Ele hesitou por um momento antes de responder, visivelmente abalado. "Não. Nada está bem. Minha mãe está morrendo e eu não tenho como ir até ela", disse ele, sua voz embargada pela emoção. Eu acabei de sair da prisão e não tenho dinheiro para passagem." Mário sentiu um aperto no coração ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia o que era perder alguém querido e não podia imaginar a dor de não poder estar presente nos últimos momentos de um ente querido. Sem pensar 2 vezes, ele tomou uma decisão. "Vamos resolver isso, meu filho. Eu vou te ajudar a chegar lá." O jovem, cujo nome era Gabriel, olhou incrédulo para Mário, seus olhos cheios de lágrimas e esperança. "Mas, o senhor nem me conhece. Por que faria isso por mim?" "Porque todos merecem uma segunda chance e ninguém deve ficar longe de quem ama em um momento assim", respondeu Mário com um sorriso gentil. "Agora, venha comigo. Vamos comprar sua passagem." Enquanto caminhavam até a estação de ônibus, Mário soube mais sobre Gabriel. Ele havia sido acusado injustamente de fraudar documentos da empresa onde trabalhava. A fraude envolveu grandes somas de dinheiro, e Gabriel foi o bode expiatório perfeito. Ele perdeu tudo: seu emprego, sua noiva, e passou anos na prisão, lutando para provar sua inocência. Sua mãe, uma mulher de saúde frágil, sempre acreditou na bondade intrínseca de seu filho e nunca perdeu a esperança de vê-lo recomeçar. Ao chegarem à bilheteria, Mário pediu uma passagem para a cidade de Gabriel. A atendente, uma mulher de meia-idade com expressão cansada, olhou desconfiada para os dois. "Esse garoto é um ex-presidiário", murmurou ela para Mário, claramente julgando-o por sua decisão. "Ele é um filho que quer se despedir de sua mãe", respondeu Mário firmemente, estendendo o dinheiro para pagar a passagem. As pessoas ao redor começaram a cochichar, algumas rindo e outras balançando a cabeça em desaprovação. "O velho está maluco, como pode ajudar um criminoso?", eram algumas das frases que ecoavam pelo salão da estação. Mas Mário não se importava. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Com a passagem em mãos, Gabriel não conseguia expressar a gratidão que sentia. Abraçou Mário com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não sei como te agradecer, senhor", disse ele, sua voz embargada. "Vá, meu filho. Esteja com sua mãe e faça-a sentir o orgulho que sempre teve de você. E lembre-se, a vida sempre oferece uma segunda chance", respondeu Mário, dando-lhe um tapinha reconfortante no ombro. Enquanto Gabriel embarcava no ônibus, Mário sentiu uma paz interior que há muito não experimentava. Ele sabia que havia feito algo bom, algo que Clara teria aprovado. Enquanto observava o ônibus partir, ele fez uma pequena prece, pedindo que Gabriel chegasse a tempo e encontrasse força para recomeçar sua vida. Mário voltou para casa com um leve sorriso no rosto, ignorando os olhares de desaprovação e comentários maldosos. Ele sabia que o mundo podia ser um lugar cruel e indiferente, mas também acreditava que a bondade e a compaixão tinham o poder de transformá-lo. Nos dias seguintes, a história de Mário e Gabriel se espalhou pela vizinhança e além.
Alguns ainda zombavam da generosidade de Mário, mas muitos começaram a ver o velho de maneira diferente, admirando sua coragem e seu coração generoso. Mesmo assim, achavam que ele havia sido enganado pelo ex-presidiário com sua historinha comovente. Uma tarde, enquanto alimentava os pássaros no parque, Mário foi abordado por uma jovem mulher que se apresentou como jornalista de um jornal local. Ela havia ouvido a história e queria saber mais sobre o homem que ajudou um ex-presidiário sem esperar nada em troca. "Senhor Mário, por que o senhor fez isso?" perguntou ela, segurando um gravador. Mário sorriu suavemente, olhando para os pássaros que agora se empoleiravam perto de seus pés. "Porque a vida é curta e todos merecem uma chance de fazer o bem. Se podemos ajudar alguém, por que não fazê-lo?" respondeu ele, seus olhos brilhando com uma sabedoria serena. A entrevista foi publicada e logo Mário se tornou uma espécie de herói local. Pessoas de várias partes da cidade vieram conhecê-lo, buscando conselhos, inspiração ou simplesmente para agradecer por seu exemplo de bondade. Entre esses visitantes, estava uma mulher chamada Helena, uma assistente social que trabalhava com a reintegração de ex-presidiários. "Senhor Mário, a sua história me tocou profundamente", disse ela. "Eu trabalho com pessoas que, como Gabriel, precisam de uma segunda chance. Gostaria que o senhor considerasse falar com nossos grupos de apoio, compartilhando sua experiência e inspirando outros." Mário ficou surpreso com o pedido, mas ao mesmo tempo, sentiu-se honrado. Ele nunca havia se imaginado como um orador, mas percebeu que essa poderia ser uma maneira de continuar ajudando. "Ficarei feliz em ajudar, Helena. Se minha história pode fazer alguma diferença, então vale a pena ser contada", respondeu ele, com um sorriso caloroso. Enquanto isso, Gabriel, agora em sua cidade natal, passou por momentos difíceis ao chegar. Sua mãe havia falecido pouco antes de ele conseguir chegar ao hospital, mas ele teve a oportunidade de vê-la uma última vez, em paz. A dor da perda foi imensa, mas as palavras de Mário ecoavam em sua mente, dando-lhe forças para seguir em frente. Com o tempo, Gabriel encontrou trabalho e começou a reconstruir sua vida, sempre lembrando do gesto de bondade que mudou seu destino. O trabalho que Gabriel conseguiu era simples, mas pagava bem. O dono do local, Senhor Mateus, era um homem robusto e de rosto severo, que claramente não confiava nele 100%, mas queria lhe dar uma chance. "Olha aqui, rapaz", disse Senhor Mateus, cruzando os braços enquanto observava Gabriel atentamente. "Se você pisar na bola comigo, eu vou te demitir, e vai ser difícil arrumar emprego nesta cidade novamente." Gabriel engoliu em seco, sentindo o peso das palavras do patrão. "Sim, Senhor Mateus. Eu entendo. Agradeço pela oportunidade e prometo que não vou decepcioná-lo." Os dias de Gabriel no restaurante eram longos. O trabalho de lavador de pratos era exaustivo, mas ele não se queixava. Cada prato lavado era uma prova de sua determinação em reconstruir sua vida. Ele trabalhava com afinco, tentando ganhar a confiança de Mateus e dos outros funcionários, que o observavam com cautela. Enquanto isso, o Sr. Mário enfrentava seus próprios desafios. Logo descobriu que tanto a entrevista como o convite da assistente social eram apenas uma brincadeira de mau gosto de alguns jovens moradores locais, que queriam lhe pregar uma peça. O pobre Mário ficou extremamente chateado com tamanha falta de bom senso. Em casa, ele refletia sobre o ocorrido, questionando se Gabriel não seria do mesmo jeito que essas pessoas. Mas, ao lembrar do olhar desesperado do jovem no parque, preferiu acreditar que não. Dia após dia, Mário era motivo de risos, chacota e de brincadeiras de mau gosto. Seus vizinhos criticavam-no sempre que o viam. "Lá vai o velhinho bobo que ajuda criminosos." Zombava um dos jovens, rindo com os amigos. Mário se trancava em casa e chorava, perguntando o que sua falecida Clara faria. A saudade dela e a dor do isolamento consumiam. Ele se lembrava das palavras sábias e confortantes de Clara,
imaginando como ela o encorajaria a seguir em frente, a ser forte. Ah, Clara, sussurrava Mário, olhando para uma foto dela na estante. O que eu faço agora? Então, ele adormeceu, exausto de tanto chorar e refletir. Na manhã seguinte, uma batida na porta o despertou. Era uma notificação de atraso do aluguel. Seu aluguel já estava com 3 meses de atraso, e o dono da casa, Sr. Rodolfo, era muito rígido, mas tentava ser o máximo compreensivo com Mário. Decidiu ir conversar com ele pessoalmente. Mário, meu querido amigo, começou Rodolfo, com uma expressão preocupada. Eu só não despejo você daqui porque você é um senhor de idade, e sei que você não recebe uma aposentadoria digna. Então, por que você não vai para uma casa de apoio para idosos? Um asilo não é um lugar ruim. Lá haverá pessoas de sua idade que lhe respeitarão, e você terá um bom tratamento. Eu soube que você virou chacota em toda a cidade. Até da brincadeira de mau gosto que fizeram com você. Pense bem. Lhe darei mais 2 meses. Você não precisa pagar. Mas procure um bom asilo de idosos. Mário apenas ficou envergonhado, pois o dinheiro de sua aposentadoria, ele deu quase todo comprando a passagem para Gabriel, mas ele não conseguia imaginar não tendo feito isso por aquele jovem. Rodolfo, eu agradeço pela compreensão, disse Mário, com a voz embargada. Eu vou pensar sobre isso. Rodolfo assentiu e deu um tapinha no ombro de Mário antes de sair. Naquela noite, Mário não conseguia dormir. Ele se sentia perdido, sem saber o que fazer. Nos dias que se seguiram, Mário tentou encontrar maneiras de equilibrar suas finanças, mas tudo parecia cada vez mais difícil. O peso das dívidas e das chacotas dos vizinhos era esmagador. Uma tarde, enquanto alimentava os pássaros no parque, Mário decidiu se sentar em um banco, olhando para as árvores que balançavam suavemente ao vento. Enquanto observava a natureza ao seu redor, ele se lembrou de como era a vida com sua falecida esposa, Clara. Cada detalhe trazia uma lembrança doce e amarga. As risadas compartilhadas, os passeios de mãos dadas pelo parque, as conversas à noite sobre os sonhos e os planos que tinham para o futuro. Mário sentia uma pontada no coração ao perceber como a vida era boa com Clara ao seu lado. Como eu sinto sua falta, Clara, murmurou Mário, com lágrimas nos olhos. Você sempre soube o que fazer. Sempre teve as palavras certas para me consolar. Ele fechou os olhos, deixando que as memórias o envolvessem. Lembrou-se de como Clara adorava alimentar os pássaros com ele, rindo quando os pequenos animais se aproximavam em busca de comida. A presença dela parecia dar vida ao parque, tornando cada momento especial. Mas agora, sem Clara, tudo parecia vazio. Mário sentia-se perdido, sem direção. Ele abriu os olhos e olhou para o céu, buscando forças para continuar. Sabia que Clara não gostaria de vê-lo desistir, mas a dor da solidão e das dificuldades financeiras o consumiam. Nos dias que se seguiram, Mário continuou a alimentar os pássaros no parque, encontrando um pequeno conforto na rotina. As risadas e as brincadeiras de mau gosto dos vizinhos ainda o magoavam, mas ele tentou se concentrar nas lembranças felizes e na bondade que ainda existia dentro dele. Certa tarde, enquanto se sentava no banco do parque, Mário viu um grupo de jovens se aproximando. Eles estavam rindo e cochichando entre si. Mário sentiu um frio na espinha, esperando mais uma brincadeira de mau gosto. Ei, velhinho! Gritou um deles, com um sorriso debochado. Ajudou mais algum criminoso hoje? Mário ignorou os comentários, focando-se nos pássaros. Mas por dentro, sentia-se cada vez mais abatido. As palavras cruéis dos jovens o machucavam profundamente, fazendo-o questionar se havia realmente feito a coisa certa. Apesar de tudo, Mário manteve sua determinação de continuar sendo uma boa pessoa. Ele sabia que a bondade era rara e valiosa, e que Clara teria ficado orgulhosa dele. Mesmo com todas as dificuldades,
ele decidiu seguir em frente, alimentando os pássaros e tentando encontrar pequenos momentos de paz e alegria. Com o tempo, Mário percebeu que, mesmo sem Clara ao seu lado, ele ainda podia fazer a diferença no mundo. Sua bondade e compaixão eram suas maiores forças, e ele estava determinado a usá-las para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Certa noite, quando terminou seu trabalho, Gabriel se preparava para ir embora, limpando as últimas gotas de água dos pratos e colocando-os no escorredor. O restaurante estava quieto, os clientes já haviam ido embora, e os outros funcionários estavam se despedindo. O patrão de Gabriel, Sr. Mateus, se aproximou dele com uma expressão séria no rosto. Gabriel, preciso falar com você. Esperei todos os funcionários irem para lhe dizer algo, disse Mateus, com um tom grave. Gabriel franziu a testa, preocupado. Será que algo havia acontecido? Será que ele tinha feito algo errado? Claro, Sr. Mateus. O que aconteceu? Perguntou Gabriel, tentando manter a calma. Mateus indicou com um gesto para que Gabriel o seguisse até o escritório. Ao entrar, Gabriel viu um homem bem vestido, de postura confiante, sentado em uma cadeira. Seu coração deu um salto ao reconhecê-lo. Este é Renan Silveira, um advogado renomado. Ele é noivo da minha filha. Ele me contou sua história, Gabriel, explicou Mateus, olhando para Gabriel com uma expressão indescritível. Gabriel, incrédulo, encarou Renan. Eles eram amigos no passado, apesar de virem de áreas completamente diferentes. Quanto tempo, Gabriel, disse Renan, levantando-se e estendendo a mão com um sorriso amigável. Olá, Renan. Como tem estado? Respondeu Gabriel, apertando a mão do antigo amigo, sentindo uma mistura de alívio e curiosidade. Renan e Gabriel conversaram por um tempo, relembrando momentos passados e compartilhando breves atualizações sobre suas vidas. Havia uma mistura de nostalgia e tensão no ar, mas a conversa foi interrompida por Mateus, que os observava pacientemente. Bom, Gabriel, acontece que durante todos estes anos eu estive investigando sobre o crime que você supostamente cometeu na firma que nós dois trabalhamos juntos, começou Renan, adotando um tom mais sério. E pelo que conhecia de ti, você era incapaz de tirar algo de alguém. Então passei anos investigando sorrateiramente. Até que consegui as provas de sua inocência e consegui achar o verdadeiro culpado de tudo. Gabriel olhou para Renan com uma mistura de esperança e descrença. E quem foi? Perguntou Gabriel, sentindo seu coração acelerar. Renan respirou fundo antes de continuar. O vice-presidente da empresa. Ele forjou tudo para te incriminar, e sua noiva Renan, a mulher que você amava e confiava, a filha do dono da empresa, ela te traía com ele. Eles apenas te usaram como bode expiatório para tudo. Tenho documentos, vídeos, conversas e tudo o que é preciso para provar sua inocência. Gabriel ficou atônito, suas mãos começaram a tremer. Ele sentiu uma onda de raiva e desespero passar por ele. Como assim? Eu fiquei trancado naquele lugar por anos e você tinha como provar minha inocência? Disse Gabriel, sua voz tremendo de indignação. Renan ergueu as mãos em um gesto conciliador. Calma, não é bem assim. Eu acompanhei sua saída de lá, e quando você saiu, eu ainda estava coletando as provas. Sinto muito mesmo ter demorado tanto, mas podemos agora provar que você é inocente e prender os verdadeiros culpados. A raiva de Gabriel começou a diminuir, substituída por um sentimento de alívio que brotou no seu coração. Lágrimas desceram dos seus olhos enquanto ele absorvia as palavras de Renan. Eu não sei o que dizer, murmurou Gabriel, enxugando as lágrimas. Passei anos pensando que nunca conseguiria limpar meu nome. Renan colocou uma mão no ombro de Gabriel. Eu sei que foi um caminho longo e doloroso, mas agora você terá justiça.
E não só isso, mas também a chance de recomeçar sua vida sem essas sombras sobre você. Mateus, que havia ficado em silêncio até então, falou com um tom mais suave. Gabriel, eu sei que fui duro com você no início, mas eu queria te dar uma chance. Agora que sei da verdade, estou aqui para apoiar você no que for preciso. Gabriel olhou para Mateus, sentindo-se grato. Obrigado, Senhor Mateus. E obrigado, Renan. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. Renan sorriu. Agradeça ao Mateus também. Foi ele quem me contou que você estava trabalhando aqui. Eu sabia que precisava encontrar você o mais rápido possível. Gabriel sentiu um peso sair de seus ombros, algo que carregava há tanto tempo. Ele respirou fundo, tentando processar tudo o que havia acontecido. E agora, o que eu devo fazer? Perguntou Gabriel, olhando para Renan com uma mistura de esperança e incerteza. Primeiro, vamos registrar todas as provas que temos e iniciar o processo legal para limpar seu nome. Depois, vamos atrás dos verdadeiros culpados para que paguem pelo que fizeram, explicou Renan, com um tom determinado. Mateus assentiu. E enquanto isso, Gabriel, você tem seu emprego aqui. Sei que não é muito, mas é um começo. Gabriel sorriu, um sorriso verdadeiro que há muito tempo não aparecia em seu rosto. Obrigado, Senhor Mateus. E obrigado, Renan. Vocês estão me dando uma nova chance de vida. Naquela noite, Gabriel voltou para casa, um quartinho na verdade, sentindo-se mais leve do que nunca. Ele sabia que a jornada ainda seria longa, mas pela primeira vez em anos, ele via uma luz no fim do túnel. Ele sentou-se na pequena mesa da cozinha, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. As lágrimas que escorriam agora eram de alívio e esperança. Mãe, eu sou inocente mãe. Só a senhora e o Renan acreditaram em mim. E aquele velhinho bondoso que confiou em mim mesmo sendo um ex-presidiário. Obrigado. No dia seguinte, Gabriel encontrou Renan no escritório de advocacia para começar a formalizar as provas. Renan apresentou todos os documentos, vídeos e conversas que havia coletado ao longo dos anos. Era um trabalho minucioso e detalhado, que exigiu paciência e dedicação. Aqui estão as provas de que o vice-presidente manipulou os documentos e te incriminou, Gabriel, disse Renan, mostrando um vídeo que capturava uma conversa comprometedora. Gabriel observava, atônito, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Não acredito que tudo isso estava acontecendo e eu não sabia de nada, disse ele, com a voz embargada. Renan assentiu. Foi um golpe bem planejado, mas agora temos tudo o que precisamos para expor a verdade. Conforme os dias passavam, Renan e Gabriel trabalharam juntos, preparando o caso. Gabriel sentia uma mistura de emoções, raiva pelo tempo perdido, tristeza pelo que havia sofrido, mas também esperança pelo futuro que agora parecia mais brilhante. No tribunal, Renan apresentou as provas com maestria, e Gabriel observou enquanto o vice-presidente e sua antiga noiva eram confrontados com a verdade. As expressões de surpresa e culpa nos rostos deles eram evidentes. Senhor juiz, as evidências são claras. Gabriel foi vítima de uma conspiração cruel, e agora a justiça deve ser feita, concluiu Renan, com firmeza. O juiz revisou os documentos, vídeos e conversas apresentados. Depois de um longo momento de silêncio, ele olhou para Gabriel. Gabriel, você é declarado inocente de todas as acusações. Peço desculpas pelo sofrimento que você passou. A justiça será feita contra os verdadeiros culpados, disse o juiz, com uma expressão solene. Gabriel sentiu uma onda de alívio e gratidão. Ele olhou para Renan, que sorria com orgulho. Obrigado, Renan. Eu nunca poderia ter feito isso sem você. Renan abraçou Gabriel, um gesto de amizade e apoio. Estamos juntos nisso, meu amigo.
Agora você pode finalmente recomeçar sua vida. Gabriel deixou o tribunal com uma nova perspectiva. Ele sabia que a estrada à frente ainda seria desafiadora, mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia livre. Ele olhou para o céu, sentindo a luz do sol em seu rosto, e sussurrou para si mesmo: "Estou pronto para recomeçar." Dias depois, Gabriel foi chamado novamente ao tribunal, desta vez para tratar da indenização por danos morais, calúnia e difamação. Renan o acompanhou e juntos enfrentaram mais um desafio. No tribunal, o juiz ouviu os argumentos apresentados por Renan, que detalhou o impacto devastador que as falsas acusações tiveram na vida de Gabriel. "Senhor juiz, meu cliente perdeu anos de sua vida, sofreu danos emocionais e psicológicos irreparáveis e foi injustamente afastado de sua carreira e de sua vida pessoal. Solicitamos uma indenização justa para que ele possa reconstruir sua vida", argumentou Renan com paixão. Após uma longa deliberação, o juiz finalmente proferiu a sentença. "Gabriel, em consideração aos danos severos que você sofreu, ordeno que você receba uma indenização de 30 milhões de reais. Além disso, a empresa responsável pelo seu encarceramento será multada e os verdadeiros culpados, incluindo o vice-presidente e sua antiga noiva, serão presos e responderão por seus crimes." Gabriel ficou em choque. Ele olhou para Renan com lágrimas nos olhos. "Renan, eu não sei o que dizer. Isso é surreal." Renan sorriu e colocou a mão no ombro de Gabriel. "Você merece, Gabriel. Agora você pode realmente recomeçar." A notícia da falência da empresa e da prisão dos culpados logo se espalhou. Gabriel viu seus antigos algozes sendo levados algemados, suas expressões de arrogância finalmente substituídas por desespero. Sentiu um misto de justiça e alívio. Com o dinheiro da indenização, Gabriel pôde finalmente dar os passos que sempre sonhou. O Sr. Mateus, orgulhoso de Gabriel, continuou a apoiá-lo. "Sabia que você conseguiria, Gabriel. Você tem um coração forte e merece todo o sucesso." Gabriel agradeceu, sentindo-se abençoado por ter encontrado pessoas como Mateus e Renan em sua vida. Mas havia alguém que Gabriel não poderia esquecer: o gentil velhinho que confiou nele. Os 2 meses limites que o dono da casa tinha dado a Mário haviam se passado, e o Sr. Mário estava pronto para ir para um asilo. Ele já havia até escolhido um lugar simples mas acolhedor, onde ele esperava encontrar alguma paz e companhia. Com lágrimas nos olhos, o dono da casa, Sr. Rodolfo, pediu para lhe acompanhar até lá. "Sinto muito, meu velho amigo", disse Rodolfo, a voz trêmula. "Se houvesse outra maneira, eu..." Mário, com um sorriso triste, interrompeu. "Está tudo bem, Rodolfo. Eu sei que você fez tudo o que pôde. Talvez seja bom para mim. Terei pessoas da minha idade para recomeçar uma nova vida." Os dois caminharam lentamente até o carro de Rodolfo, mas antes que pudessem entrar, um carro de luxo parou próximo a eles. Mário, absorto em seus pensamentos, não notou o veículo até que um homem muito bem vestido saiu do carro e se aproximou dele, tocando-lhe o ombro. "Senhor Mário, o senhor se lembra de mim?" disse o homem, sua voz cheia de emoção. "Sou eu, Gabriel." Mário virou-se, surpreso, e demorou um momento para reconhecer o jovem que havia ajudado meses atrás. Os olhos de Gabriel estavam brilhando, e ele parecia mais confiante e bem-sucedido do que nunca. "Gabriel?" murmurou Mário, incrédulo. "É você mesmo?" "Sim, Sr. Mário", confirmou Gabriel, segurando as mãos trêmulas do velho amigo. "Eu vim para agradecer e para contar o que aconteceu." Os vizinhos, curiosos, começaram a se reunir ao redor, observando a cena com olhares de espanto e incredulidade. Gabriel, percebendo a atenção que estavam atraindo, decidiu que era hora de compartilhar sua história. "Senhor Mário, você salvou minha vida. Graças à sua bondade,
consegui ver minha mãe uma última vez. Depois disso, minha vida mudou drasticamente. Um amigo advogado descobriu provas de minha inocência e consegui limpar meu nome. Fui indenizado e agora estou de volta, querendo retribuir todo o bem que o Senhor fez por mim. Mário, com lágrimas nos olhos, mal podia acreditar no que ouvia. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer, Gabriel. Mas ver você aqui, agora, é a melhor recompensa que eu poderia ter. Não, Senhor Mário. O Senhor merece muito mais, disse Gabriel, com firmeza. Eu trouxe algo para o Senhor. Ele fez um sinal, e uma equipe de reportagem que havia chegado ao local começou a filmar. Sei que o Senhor está sendo despejado e indo para um asilo, mas eu não posso permitir isso. O Senhor merece um lugar melhor, onde possa viver com dignidade e conforto. Rodolfo, que estava ao lado de Mário, observava tudo em silêncio, comovido. Gabriel, o que você está dizendo? Estou dizendo que comprei uma casa para o Sr. Mário, anunciou Gabriel, voltando-se para a multidão e as câmeras. Uma casa onde ele possa viver em paz, sem preocupações financeiras. Este homem salvou minha vida, e agora é a minha vez de retribuir. Mário olhou para Gabriel, incapaz de conter as lágrimas. Gabriel, eu não sei o que dizer. Isso é um milagre. Não é um milagre, Senhor Mário. É justiça. E mais do que isso, é gratidão. Eu nunca vou esquecer o que o Senhor fez por mim. Os vizinhos, que antes zombavam de Mário, agora estavam boquiabertos. Muitos se aproximaram para ver de perto o que estava acontecendo. Um deles, um jovem que frequentemente fazia piadas às custas de Mário, se aproximou com um olhar de arrependimento. Senhor Mário, eu sinto muito por tudo que disse e fiz. Nunca imaginei que o Senhor fosse tão especial. Mário, com seu coração generoso, apenas sorriu. Está tudo bem, meu jovem. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Gabriel continuou a falar com a equipe de reportagem, explicando a importância de atos de bondade e como eles podem mudar vidas. Este homem me deu uma segunda chance quando ninguém mais acreditava em mim. Ele merece todo o reconhecimento e respeito do mundo. A equipe de reportagem capturou cada momento, desde a emoção nos olhos de Mário até a reação dos vizinhos. Eles sabiam que estavam testemunhando algo extraordinário, um verdadeiro exemplo de como a bondade pode transformar vidas. Após a filmagem, Gabriel levou Mário e Rodolfo até a nova casa. Era uma casa modesta, mas acolhedora, com um jardim cheio de flores e um pequeno quintal onde Mário poderia plantar suas amadas plantas. Espero que goste, Senhor Mário, disse Gabriel, entregando-lhe as chaves. Esta casa é sua. Um lugar onde o Senhor pode finalmente encontrar paz. Mário segurou as chaves, ainda incrédulo. Gabriel, isso é mais do que eu poderia sonhar. Não sei como te agradecer. Não precisa agradecer, Senhor Mário. O Senhor já fez mais por mim do que eu poderia retribuir em uma vida inteira. Rodolfo, visivelmente emocionado, colocou a mão no ombro de Mário. Você merece, meu amigo. E saiba que estarei sempre por perto, para o que precisar. Mário olhou para os dois homens à sua frente, sentindo uma profunda gratidão e uma alegria que há muito não experimentava. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rodolfo. Vocês transformaram minha vida. Gabriel sorriu. Senhor Mário, este é apenas o começo. Espero que possamos passar muito tempo juntos, como amigos. E sei que Clara, onde quer que esteja, está muito orgulhosa de você. Mário assentiu, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Sim, eu acredito que ela está. E agora, graças a vocês, posso viver o resto dos meus dias em paz e dignidade.
Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.